ele chegou ao Brasil importado da China, o Chery QQ fez muito sucesso, principalmente por conquistar o posto de carro mais barato do Brasil. Agora, vários anos depois, ele já está na segunda geração, é fabricado no Brasil e quer retomar essa posição aí com uma versão de R$25 mil. Eu convido você a conhecer mais detalhes sobre ele no vídeo de hoje. Bom, aqui na parte dianteira do QQ, a gente tem traços que lembram bem a primeira geração, ainda importada da China, a gente tem um sorriso aqui, a gente pode dizer assim, na junção entre o para-choque e o capô. Os faróis também, eles têm esse formato gota, eles são bem pronunciados, criam um aspecto aí bem lúdico, bem divertido para o QQ, que tem essa dianteira bem curta, até porque ele só conta, pelo menos aqui no Brasil, com um motor 1.0 com 3 cilindros. Então, como esse é um carro compacto, um subcompacto urbano, ele sempre vai ter motores pequenos. Então nem justifica você ter uma dianteira tão grande, tão pronunciada. Bom, o motor 1.0 ele agora é flex, entrega aí até 77 cavalos com etanol, confere um bom desempenho aqui para o QQ. Isso a gente vai falar mais para frente ao volante, mas sobretudo na economia de combustível que ele se destaca. A gente tem até aqui o selo do Inmetro, a gente tem os números oficiais aí, média de 13 km por litro na cidade, chegando a 14,3 km por litro na estrada com gasolina. Então, esses são números de consumo muito bons aqui para o QQ. O perfil na lateral, a gente tem, como eu já mencionei, aquele carro tipicamente urbano, então ele é bem compacto nas dimensões, muito fácil de usar na cidade, bem prático, você consegue estacionar na maioria das vagas aí, então esse é um atributo muito positivo do QQ. A gente está aqui na versão mais equipada, que conta aí com as rodas de liga leve, aqui aro 14, que ajudam a compor aí de uma forma melhor o visual do QQ. Como é comum em um carro pequeno, estreito, como é o caso do QQ, a gente geralmente encontra essa solução das lanternas na vertical. Mas de fato, de uma maneira geral, o QQ melhorou muito no design, até mesmo aqui no acabamento da parte externa. A gente nota que a junção das portas, do para-choque com a carroceria, com alinhamento muito bom, a gente não nota folga, nada aparente, um padrão, a gente nota que evoluiu bem. A gente tem aqui no porta-malas, ele passa a contar com uma tampa agora de vidro, a gente tem a abertura remota ali na parte interna, vocês podem ver que a tampa é inteiramente aqui de vidro com as dobradiças presas aqui no teto, só que o porta-malas, é bom a gente deixar claro, ele tem 160 litros de capacidade. Você consegue acomodar uma mochila e uma mala muito pequena para o seu dia a dia, mas a proposta do QQ é ser um carro urbano, ser usado na cidade por uma ou duas pessoas no máximo. Então não é um carro familiar, não é um carro para você ter como único carro da família para viagens e tal. Ele é um carro voltado para o dia a dia, então é mais do que compreensível pela proposta do QQ esse porta-malas com 160 litros. Bom, assim como a gente nota na parte externa, aqui por dentro o QQ melhorou muito. A gente tem uma concepção aqui da cabine, do painel, toda nova, né? Um dos frutos aí, pelo fato de ser uma nova geração. A gente tem o volante, o painel, o console central, com um bom material plástico, como é de se esperar em um carro de entrada, aí na faixa dos 25 ou até 30 mil, um pouquinho a mais, dependendo da versão que você optar, até que os materiais usados aqui no interior do QQ chegam até a surpreender, estão dentro aí do que a gente encontra no segmento. A gente pode notar até pelo revestimento dos bancos, por exemplo, é um revestimento que mescla texturas diferentes, tem um cuidado nas costuras aqui, como a gente pode ver, e tem uma padronagem muito bonita também. O painel, ele foca muito no uso da parte digital, a gente tem o velocímetro digital,
O contagiros também, ele é uma barra digital que vai acompanhando aí a faixa de rotação específica. O marcador de combustível também, ele tem uma parte física e uma parte digital, no caso aí preenchendo, né, dependendo de acordo com o nível de combustível. Como a gente está aqui na versão mais cara do QQ, na topo de linha, a versão ACT, a gente tem aqui o rádio de série, ar-condicionado, a direção assistida também, mas no geral a cabine melhorou bem. É curioso, algumas soluções aí para redução de custo, a gente não tem a tampa do porta-luvas, por exemplo, o acionamento dos vidros elétricos dianteiros, eles ficam aqui na parte inferior aqui do console central, perto do freio de mão. Requer uma certa adaptação aí, geralmente a gente está acostumado com os botões aqui na lateral de porta, mas você acaba acostumando, é uma solução também voltada aí à redução de custos, mas aqui por dentro a gente nota uma boa evolução no QQ. O espaço interno, como ele é um subcompacto, é razoável para 2 adultos aqui na parte dianteira, ele acomoda 2 pessoas aqui sem muito problema. A sensação aqui, a gente não tem muita largura na cabine, então você acaba viajando muito próximo ao passageiro aqui dianteiro direito, mas aqui na parte de trás que o pessoal já vai sofrer um pouquinho, como a gente vai ver. Bom, aqui no banco traseiro a gente chega a encontrar até mesmo um sistema de fixação Isofix para cadeirinhas, o que é muito bom caso você precise aí quebrar um galho, transportar um bebê. Esse é um recurso que colabora muito para a segurança da criança e também a praticidade, já que é um sistema muito mais fácil para você realizar a fixação das cadeirinhas. Bom, como eu mencionei no banco dianteiro, aqui no banco traseiro a gente também tem aquela questão da largura do carro. Como ele é mais estreito, então você consegue acomodar com conforto mesmo 2 adultos aqui. É difícil você colocar mais um terceiro ocupante aqui, a não ser que seja uma criança. A gente, de qualquer forma, eu deixei o banco dianteiro aqui regulado para a melhor posição para eu dirigir. Eu tenho um pouco mais de 1,80 m e de certa forma até que eu me acomodo bem aqui. Vocês podem ver que sobra um espaço relativo, um espaço até que aceitável aqui do meu joelho para o encosto dianteiro. Aqui na cabeça também eu não estou raspando a cabeça no teto, então assim, daria para encarar um deslocamento um pouco maior aqui com uma relativa tranquilidade. A gente tem o vidro elétrico traseiro aqui na versão mais cara do QQ, que é acionado aqui, as teclas ficam aqui, então exige que você se desloque um pouco para acionar o comando. De qualquer maneira, é algo que você vai ter que lidar aí no seu dia a dia. Mas de qualquer forma, o espaço aqui na parte traseira, considerando o tamanho do QQ, que ele é um carro um subcompacto de verdade, até que ele surpreende, não deixa de ser bom considerando a categoria do carro. Agora a gente está aqui ao volante do Chery QQ, a gente está aqui com o modelo nacional já. Bom, o grande destaque, né, recentemente o Chery QQ ele virou flex, então a gente tem o motor 1.0 com 3 cilindros, ele entrega até 77 cavalos com etanol, a gente tem um torque próximo aí de 10 kgfm, então, bom, surpreende positivamente o motor. Mesmo tricilíndrico, ele não tem um nível elevado de vibração, já está aí no mesmo patamar do que você encontra em modelos mais de marcas tradicionais, como Volkswagen Up, por exemplo, entregando aí um bom desempenho aqui para o Chery. Ele não é tão leve quanto o Kwid, ele tem um pouquinho mais de 900 kg. O Renault Kwid, por exemplo, algumas versões ele chega a ter um pouquinho mais de 700 kg, então a gente está falando aí de 200 kg de diferença, uma diferença muito considerável, mas mesmo assim o Chery na estrada ou na cidade, você não
sente que ele fica devendo em desempenho, aliado à economia de combustível, sendo capaz aí de percorrer cerca de 13 km por litro aí na cidade com gasolina. A gente só nota, aí já caindo mais para o acabamento, um pouco de ruído que avança bem aqui para o interior da cabine. Mas como o QQ é um carro com custo aí pensado e projetado para custar barato, talvez a Chery não possa ter investido tanto aí em um isolamento acústico mais caprichado. Mas de qualquer maneira está bem dentro do que é tolerável. Não chega a incomodar, e você ainda tem esse ruído mais característico aí de um motor tricilíndrico. De qualquer maneira, eu gostaria de fazer uma observação com relação à suspensão, que eu achei ela um pouquinho, tem uma calibração que poderia talvez ser revista em termos, talvez, ou mesmo até o conjunto de molas e amortecedor usado. A gente nota que, dependendo da imperfeição do piso, o QQ ele chega até a pular algumas vezes, né? Usando aí um termo mais vulgar mesmo, mas talvez se a regra aí de amortecimento ele atuasse com mais suavidade, seria um pouquinho melhor. Ele não chega a ser um carro duro, mas ele talvez, se o conjunto de molas e amortecedores tivesse um pouquinho mais de curso, aí talvez essa sensação aí de um certo choque mais abrupto com buracos ou irregularidades aí do asfalto fosse menos sentido. A direção tem um acerto que a gente espera em um modelo urbano sem pretensão esportiva. Ela não é muito direta, mas por um lado o Chery QQ tem um bom diâmetro de giro, ele esterça muito bem. Isso torna mais fácil para você entrar e sair de uma vaga de estacionamento, seja no shopping, por exemplo, ou na rua. Isso é muito bom, realça esse apelo urbano aqui do QQ. A gente tem o câmbio, por fim, né, a minha última observação que eu queria destacar aqui é que ele poderia melhorar bastante. Talvez o que mais me incomodou no QQ foi o câmbio. Os engates, eles são longos e eles poderiam ser mais suaves, assim, a gente sente, dependendo da mudança. Por exemplo, eu passei agora aqui para a quarta marcha, você sente que ela não desliza com suavidade, né? Você sente que é um câmbio aquele tipo de câmbio que enrosca um pouquinho entre cada troca. Então isso poderia ser revisto, bem como a distância aqui entre os engates, né? Bom, fora isso, o câmbio foi o ponto aí que eu acho que merecia mais atenção por parte da Chery, mas nos outros aspectos o QQ aqui vai bem. A evolução do Chery QQ é notável. Ele é um carro totalmente novo, da plataforma até o volante. Quem conhecia o modelo da geração anterior vai perceber, bom, logo de cara, até pelo design, o quanto o modelo foi melhorado, e agora também tem os benefícios de ser produzido no Brasil, em termos de você encontrar peça, assistência técnica e outras facilidades. Bom, o grande problema hoje do QQ chama-se concorrência. A gente encontra hoje no mercado, principalmente após a chegada do Renault Kwid, uma movimentação, até mesmo um barateamento desses subcompactos. Grande parte disso mérito do próprio Renault. Hoje, por exemplo, você pode encontrar o Chery QQ na sua versão básica de R$25 mil, só que ela não traz nem ar-condicionado, nem direção assistida, e hoje, como todo mundo sabe, ninguém mais compra carro sem esses equipamentos de conforto. Então ela é uma versão aí mais para constar, para dizer que você tem o carro mais barato do Brasil, nessa faixa de R$25 mil. Só que se você partir para o QQ todo equipado, você está indo aí um pouco além já dos R$30 mil, e você encontra o próprio Renault Kwid com ar-condicionado, direção elétrica, travas e vidros elétricos e até mesmo rádio por R$35 mil.
A vantagem do Kwid é que ele oferece um porta-malas muito maior em relação ao QQ. A gente está falando de 290 litros contra 160 do QQ. Você tem um espaço interno aí até do mesmo nível que o QQ, acomodando bem 4 adultos. E você tem também aí, entrando para o pós-venda, mas pensando também na hora de você revender o carro, você terá com certeza uma revenda mais fácil se optar pelo Kwid. A gente ainda, infelizmente, as marcas chinesas ainda encontram um certo preconceito aí no mercado de usados, então o que acaba comprometendo a liquidez de um carro como o QQ e também acentua um pouco a sua desvalorização. De qualquer forma, o QQ já sinaliza o quanto as marcas chinesas estão evoluindo e o quanto a gente pode apostar nelas para um futuro muito próximo. A gente pode ter certeza que a próxima geração do QQ ela já vai estar aí praticamente equiparada no mesmo nível das fabricantes mais tradicionais e aí sim o modelo vai ganhar uma competitividade muito grande. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, em que a gente conheceu mais detalhes sobre o Chery QQ nacional. Convido vocês a acompanhar o nosso canal e assistir os outros vídeos. É isso aí, muito obrigado e até a próxima!